Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre gestão, negócios, empreendedorismo e comportamento. E hoje o tema é PNL, Programação Neurolinguística e Comportamento, com o fera da PNL, Eric. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Aqui no Papo Empreendedor, quem se apresenta é nosso convidado, então fique à vontade e compartilhe com a nossa audiência quem é o Eric. Outra pergunta de uma vida inteira, né, cara? Quem sou eu? Quem é você? Pergunta de uma vida inteira. Mas, resumindo, fazendo o meu melhor possível, eu me considero, Felipe, um reprogramador mental, emocional e, acima de tudo, um desalienador de pessoas. Por que desalienador? Não está me chamando de alienado, cara? Não, todos nós não percebemos algumas coisas sobre quem a gente é, sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre os significados que a gente deu para a nossa história, sobre como decidimos, porque a maior parte das decisões que a gente toma são decisões inconscientes, a maior parte das ações e reações que a gente tem são ações inconscientes. Então, nos últimos 13 anos, eu venho me dedicado a entender como que a mente humana funciona e qual é essa parte da mente que gerencia nossos comportamentos no automático, né? Quando a gente vê, já fez, quando a gente vê, já falou, ou às vezes a gente queria ter dito e não falou, ou queria ter feito e não fez, sabe? Qual que é o lugar onde gerencia tudo isso? E eu me fascinei pela nossa mente inconsciente, pelo lado mais profundo da mente humana. Achei como grande resposta para uma parte das minhas perguntas, além da filosofia, da psicologia, a programação neurolinguística. Para mim é um jeito que explica como que o nosso inconsciente funciona, de um jeito muito claro, muito fácil de compreender, de aplicar. E nos últimos 13 anos, então, eu venho treinando dezenas de milhares de pessoas, já são mais de 40 mil pessoas no momento que a gente grava esse podcast. E hoje eu sou mentorado pessoalmente pelo co-criador, pelo criador da PNL, um senhorzinho chamado John Grinder, de 83 para 84 anos. E hoje eu bebo direto da fonte sobre esse conhecimento do inconsciente, sabe? Pra despertar, fazer a gente despertar sobre isso, né? Sensacional. Para a gente começar o papo, o que é PNL? Um palavrão, né? Programação neurolinguística, cara. Os criadores, o próprio John, quando a gente conversa, ele fala, cara, olhando para o passado, esse nome a gente deu na década de 70, foi um nome péssimo de marketing. Fala, putz, programação neurolinguística é difícil de entender, um palavrão difícil de pronunciar, e mesmo em inglês também, né? Neurolinguistic Programming também não é tão óbvio. É a forma de estruturar como que o nosso inconsciente pensa, como o nosso inconsciente age, ou seja, programação neurolinguística. Neuro é o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, a mente humana. Programação, como é que esse cérebro foi programado? Cara, mas programado como? Através da linguagem. Então, tudo que a gente vê, ouve e sente do mundo ao redor vai gerando algum tipo de informação, algum tipo de input no nosso sistema. É uma analogia como um computador de fato. Então, assim, como é que esse computador foi programado? Tem um código-fonte. Alguém deu um input de código-fonte. Como é que nós temos input, o ser humano? Vendo, ouvindo e sentindo coisas ao nosso redor. As experiências nossas ou dos outros trazem inputs. Isso vai para um lugar mais profundo, um código-fonte mais profundo. Aí quando a gente acorda de manhã e vai para o nosso dia, é como se a gente abrisse o computador e mandasse rodar a aplicação, o programa, que ele age ou executa cada comportamento nosso de acordo com o que consta no nosso código-fonte. Nós acordamos, a gente acha que vai para o mundo e para a vida consciente, mas a verdade é que a gente vai bem pouco consciente da uma parte das coisas que a gente fala, pensa ou decide. A uma parte das coisas a gente está só executando programas que foram instalados no nosso inconsciente ao longo de toda uma vida e continuam sendo instalados. Então, a programação linguística é como é que nossa mente é programada e reprogramada através das múltiplas linguagens que a gente absorve do mundo externo. Como é que gerencia os nossos comportamentos, ações, decisões, pensamentos no nosso inconsciente. É fascinante, cara. E, Eric, essa programação, esse aplicativo que a gente acorda cedo e ele começa a rodar, ele pode ser reprogramado? Pode. Eu até acho, eu brinco que eu falo, eu não ensino PNL nada, programação linguística, eu ensino reprogramação ou desprogramação. Porque programar explica a diferença depois. Vamos lá. Programar todo mundo já foi. Sim. Você está vivendo, está desperto no mundo, você está recebendo programação. Desde quando é criança pequena, está vendo coisas ao redor e está sendo programado. Então, nosso trabalho com PNL não é tanto de colocar novas programações. É muito mais de ajustar programações que as pessoas já carregam ou de tirar o potencial nocivo que algumas programações têm. Às vezes é tirar o que eu particularmente, é coisa minha, não é necessariamente da PNL, mas o que eu chamo de vírus ou bug mental ou vírus ou bug emocional. Então, às vezes, sei lá, a gente vai crescendo e aí, um belo dia na escola,
tá lá, o Felipe com 10 anos de idade, o Eric com 12 anos de idade, sei lá, qualquer momento da nossa vida, a gente vai mal numa prova e alguém nos faz acreditar, ou a gente mesmo começa a acreditar que talvez a gente não seja tão bom assim, sabe? Que a gente não seja bom o suficiente. E gera um código-fonte no seu inconsciente, no meu inconsciente, fala, putz, talvez eu não seja tão bom assim quanto o mundo precisaria que eu fosse. E aí lá na frente, de repente, um belo dia, a gente começa a ver que no trabalho isso trava a gente. Fala, pô, por que meu concorrente tem um resultado melhor do que eu? Por que o cara tá indo melhor do que eu? Tem algo que para ele flui melhor que para mim é difícil. Só, putz, mas eu me esforço conscientemente. Mas apesar de eu me esforçar conscientemente, o inconsciente parece que não vai ter algo invisível que me trava. Então no meu mapa, a maior parte dos nossos problemas não são por coisas que a gente ainda não sabe ou coisas que a gente ainda precisa aprender. São as coisas que a gente já sabe. São as coisas que a gente já aprendeu. Só que qual que é o problema? A gente aprendeu de forma inconsciente. Então são coisas que a gente já sabe, mas olha que doideira, não sabe que sabe. Então são coisas que a gente já aprendeu, mas não sabe que aprendeu. Então eu não lembro, ou você talvez não lembre, daquele dia em que você tinha 10, 12 anos de idade, naquela prova, naquele dia na escola, alguém te fez acreditar que talvez você não fosse tão bom assim. Conscientemente a gente não lembra. Até que tem cursos, treinamentos, tem técnicas que podem fazer a gente lembrar, mas via de regra a gente acaba não lembrando. Mas até que a gente se depara com um resultado que a nossa interface mostra e que revela um pouco do que está na programação. Fala, puta, eu quero empreender, mas a minha empresa não vai. Não consigo ir adiante, estou me esforçando. É porque já não é mais um problema consciente. Quando esgotou o esforço consciente, é um problema inconsciente. De remover uma programação, é como se a gente voltasse lá naquele episódio de 10 anos, apagasse aquele episódio e a informação que ele carrega, ou ajustasse aquilo. Não é que você não sabia ou não era bom o suficiente, é que só faltava aprender um negócio novo. E aí a gente faz um processo que em PNL a gente chama de ressignificação. Tinha um significado, fala, não era bem esse o código-fonte, deixa eu só reescrever essa linha no seu inconsciente. E essa ressignificação seria mudar a perspectiva de como eu olho para aquela situação que ocorreu aos 10 anos, por exemplo? Também. A gente faz várias coisas. Tem um termo em PNL que chama reimprint. É uma reimpressão. É como se cada episódio deixasse uma marca, assim, uma digital, uma tatuagem na nossa mente inconsciente. Quando eu vejo algum contexto que não está me trazendo um resultado bom, é como se eu fosse lá e reimprimisse isso. Eric, como exatamente eu faço? Várias formas. Uma delas é mudar de perspectiva. Então, sei lá, como se o Felipe de hoje olhasse para o Felipe mais jovem e enxergasse, cara, não é bem isso. Hoje eu tenho outro entendimento. O que aconteceu ali, que o pessoal falou que talvez você não fosse bom o suficiente, é que, na verdade, sei lá, seus pais ou o professor queriam que você se esforçasse um pouquinho mais, queriam que você tivesse um pouquinho mais de disciplina. Não tinha muito jeito de fazer você desenvolver isso, então te diminuíram. Mas não era essa a intenção que eles tinham. Então eu posso mudar de perspectiva, indo com a perspectiva do meu eu adulto até isso. Mas eu também posso mudar essa história, porque eu não lembro exatamente de como aconteceu a história. O inconsciente registra a história, mas com certa licença poética, sabe? Então eu consigo ir lá. Distorção. Isso, tem distorção, tem generalização, tem omissão na forma como eu registro a história. Então é como se eu fechasse os olhos, fosse lá e reproduzisse esse episódio. E quando eu reproduzo a forma como eu armazenei o episódio, eu reproduzo também, eu altero, eu distorço também a forma como eu respondo a esse episódio inconscientemente, o significado que eu dei, a programação que eu dei. Então tem várias técnicas que vão todas mais ou menos nessa direção, gerar uma reimpressão no nosso inconsciente. E Eric, existem técnicas para encontrar em que momento surgiu essa programação? Tem. O que a gente faz, basicamente, é uma coisa que a gente chama de pesquisa transderivacional. Puta palavrão, um negócio simples. É basicamente assim. A gente entra na sensação. Vamos supor, putz, Felipe, eu tenho me sentido, cara, tão frustrado com o meu trabalho. Sente essa frustração, então, né? Como é que é essa frustração? Como é que ela se expressa no seu corpo, na respiração, na tensão muscular? O que você pensa? Às vezes tem frases vozes internas que você está repetindo para você mesmo. Puta, eu não levo jeito para isso, eu não sou bom o suficiente, sei lá. Acessa tudo isso com todo o pacote, né? Faz um inventário interno. Acessa isso com todo o pacote. O que você vê aí internamente na sua cabeça? O que você ouve internamente na sua cabeça? O que você sente? Aí a gente entra na sensação. Essa sensação é como se fosse uma isca que você dá para um cachorrinho farejar, sabe? Você fala, o inconsciente, na minha história, tem mais sensações como essa. Pega essa isca, esse cheirinho de sensação e vai buscar na minha linha do tempo, na minha história inteira, mais episódios onde essa mesma sensação esteve presente. A pessoa começa a voltar, é como se eu rebobinasse a fita,
Aí revela a idade pra rapaziada. Tô com quase 40. Aí você volta a fita, rebobina a fita em direção ao passado, procurando episódios onde essa mesma sensação esteve presente. Em geral, quando a gente está aplicando uma técnica de PNL, a gente busca 2 tipos de episódio. Se não é obrigatório, mas são 2 que dá caldo, sabe, para a transformação. Ou um episódio de muito impacto emocional, ou o primeiro episódio associado àquela sensação. Então a gente geralmente faz um movimento em direção à história da pessoa, porque aonde eu quero ir na origem do código-fonte, eu quero reprogramar esse código-fonte. Aonde está? Algum episódio ao longo da vida da pessoa, ou vários episódios. Pego aquela sensação, volto na linha do tempo, vários episódios onde viveu aquilo, aí ou eu trabalho no episódio mais intenso, ou no primeiro de todos os episódios. Geralmente um dos 2 são os mais poderosos e saltam logo na mente. Sabe? Faria sentido ou faz sentido nesse quesito, Eric, aquela afirmação de que uma mudança comportamental ela ocorre pela repetição, por impacto? Isso. Mas seria mais ou menos isso. Exato. Ou por uma grande repetição, como a gente aprendeu tabuada, ou por forte impacto emocional. Como é que o nosso cérebro aprende? Repetição ou forte impacto emocional? Só que, cara, há uma diferença. Ele aprende pelas 2 formas, é verdade. O cérebro, forma de reter informação. Repetição ou forte impacto emocional. Mas, putz, assim, é uma briga indecente entre potencial e efetividade de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Por repetição a gente aprende, mas demora. É raso o aprendizado, é demorado o aprendizado, é uma luta consciente contra a gente mesmo. Sei lá, como a gente aprendeu tabuada. Repetição. Aprendemos tabuada, repete. Aí você fica lá decorando aquele negócio, aí não entra na cabeça de jeito nenhum, aí repete, aí no dia seguinte você não quer repetir, aí o pessoal ao redor enche o saco, fala, tem que repetir isso aí e tal. Aí você repete, etc e tal. Quando tem forte impacto emocional, não precisa de todo esse trabalho. Forte impacto emocional, cara, é um instante, é uma fração de um segundo e acabou. E o impacto emocional pode ser positivo ou negativo? Positivo ou negativo. Todo tipo de emoção pega. Sei lá, quanto tempo demora para uma criança aprender que o fogo queima se ela tacar a mãozana no fogão, numa frigideira com óleo? Cara, não é nem um segundo, é uma fração de um segundo, sabe? E aí o que acontece? É como se no nosso inconsciente, na mente humana, ela pegasse aquele aprendizado e falasse assim, nossa, esse aprendizado é importante, gerou muita emoção. Tudo que gera muita emoção, o cérebro tende a até conectar com, cara, tem alguma coisa importante para mim, ou algo de bom, ou pro meu instinto de sobrevivência. Geralmente pro meu instinto de sobrevivência. Eu preciso aprender muito sobre isso. Se tem emoção, é importante. Aí ele pega e armazena numa prateleira dessa, assim, mais VIP, mais importante ali, por exemplo, ali estão os livros talvez que você mais curte. Aí ele fala assim, ó, cara, bota essa memória aqui, esse aprendizado num lugar privilegiado, porque isso é importante. Por exemplo, você consegue lembrar do que você comeu há 12 dias? 12 dias atrás. O que você comeu no almoço ou no jantar? Você escolhe. Jamais. Difícil, né, cara? Sim. Agora vamos pensar uma coisa. Você consegue se lembrar do que você comeu no último Natal? Consigo. Consegue ver uma coisa? Um prato salgado, uma sobremesa. Tinha sobremesa no teu Natal ou não? Sim. Consegue lembrar da sobremesa? Possivelmente seria pudim. Pudim, deveria estar pudim. E salgado também consegue lembrar do que estava ali na mesa, mais ou menos? Com quem estava? Sim. Um prato, um lugar. Mas, cara, pensando assim, o que deveria estar mais perto do nosso acesso consciente? 12 dias atrás ou o Natal? 12 dias atrás. Por que eu não lembro de 12 dias com tanta facilidade, mas o Natal, saltou, sabe? E o seu corpo me disse que você lembrou muito antes de você dizer com as palavras, inclusive. Mas, cara, como é que eu acesso o Natal? O Natal tá, sei lá, agora, a partir de agora tá o quê? Uns 90, 100 dias, sei lá, uns 100 dias atrás. Putz, como é que eu não lembro 12? Eu lembro 100. É porque a forma de categorizar as informações no nosso inconsciente é diferente da forma de categorizar no consciente. No consciente, cara, aconteceu recente. Foi aqui, semana passada, foi há pouco tempo. No inconsciente não importa isso. No inconsciente, foi há 12 dias, mas, cara, não tem emoção, não tem relevância. Joga lá no armazém. Ó, isso aqui, ó, Natal. Para economizar energia, possivelmente. Para economizar energia. Isso aqui é o Natal, isso aqui é importante. Bota naquela prateleira que isso aqui deve ser relevante. E, Eric, para a gente definir o que é o consciente e o que é o inconsciente. Pergunta cabulosa. Não existe uma fronteira, tá? E não existe assim... Eu ia fazer essa pergunta. Onde começa um, onde termina o outro? Cadê a placa, né? Seja bem-vindo ao seu inconsciente, né? Não existe essa fronteira, a gente faz uma separação didática e a nossa meta é tomar mais consciência de coisas inconscientes. Por isso que eu falo que o que eu ensino para os meus alunos é a fazer uma expansão de consciência, ou seja, que eu comece a perceber melhor quem eu sou, como eu penso, o que eu sinto, da onde vem tudo isso. Mas vai chegar um ponto que eu vou ter total consciência? Não. Ou seja, eu não vou conseguir controlar 100% minha frequência cardíaca conscientemente. Até certo ponto eu consigo. Até certo ponto, quando eu tenho técnicas de PNL, técnicas de hipnose, eu consigo controlar minha frequência cardíaca.
Mas assim, 100% fazer parar o meu coração, não dá. Porque o meu inconsciente tem uma programação de me fazer sobreviver. Eu falo, bicho, o que você tá fazendo, cara? Você tá querendo parar a respiração? Você tá querendo parar a frequência cardíaca? Eu te desligo. Aí o inconsciente vai lá e vluft, desliga a chave geral, faz a pessoa desmaiar, apagar e tal. Então assim, para ficar mais fácil de entender aonde mora a divisa, pensa o seguinte, nós temos faixas, né? Esse estado que a gente está conversando é um estado de vigília até uma vigília acelerada. Por quê? A gente está com um estado de hiperatenção e hiperfoco, porque eu tenho que ter muita atenção no meu raciocínio, na sua pergunta, você na minha resposta, para você pegar, emendar a pergunta, quem está nos ouvindo, para fazer as conexões que está fazendo enquanto nos ouve e tal. Então, assim, é um estado de vigília e consciência acelerado. A frequência mental, cerebral, se a gente fosse medir, estaria mais acelerada, inclusive. A gente tem o estado de vigília, que eu estou acordado, mas, sei lá, meio disperso, estou andando na rua, vendo a paisagem e tal. E existe uma faixa de transição, sabe quando a gente tá meio sonolento, que assim, isso. Tá, você fala, agora vem o sono. Isso, eu tô apagando, eu ouço, mas não ouço, eu vejo, mas não vejo. Oi, você falou comigo? Cara, nossa, você falou ontem, eu tava meio dormindo, eu nem peguei o que você tava falando, sabe? Às vezes quando a gente fica olhando, sei lá, uma paisagem, o horizonte, um mar, ou um aquário, e você tá olhando, mas não tá vendo. Já teve essa sensação? Tá em Nárnia, né? Isso, essa aí. Cara, eu tava em Nárnia agora, bicho, desculpa, eu tava em Nárnia e tal. Que sensação é essa? É uma onda de transição entre a consciência e a inconsciência, o que a gente chama de onda alfa. É um estado de mais relaxamento, é um estado de lentidão e tal. O degrau seguinte seria basicamente o nosso inconsciente. O alfa já está pisando em inconsciente, tanto que relaxamento, os processos que utilizam hipnose estão em alfa, ou seja, a pessoa ouve e responde aquilo. Hipnose tem muito preconceito por causa da hipnose de palco, que não ajuda de fato a fama, mas é um processo muito bom, muito válido como hipnoterapia. E que anda, é irmão da PNL, inclusive. Viu? Vamos pegar o gancho então da Já hipnose. vai pegar? Já manda ver. Vamos falar o que é e o próximo estágio é o inconsciente, ou seja, dormindo. Sim. Eu estou inconsciente, meu coração está batendo e tal, mas eu não estou consciente. Eu posso estar, antes de eu falar da hipnose, a gente pode estar num estado de inconsciência sem estar dormindo? Pode, por exemplo, é que o dormindo ele tem um conjunto de fisiologia. Mas, por exemplo, quando eu estou numa anestesia, e é possível produzir anestesia de olho aberto. Quando eu estou numa anestesia, posso usar anestesia com substâncias, ou uma parestesia, que não é uma anestesia, não sinto. Uma parestesia é sinto diferente, tipo, sinto formigamento. É uma parestesia, eu não sinto direito, mas sabe, o pé adormece. Sim. Aquilo é uma parestesia, não é quase uma anestesia, mas é uma parestesia. Sinto diferente. Eu estou meio inconsciente, mas ainda estou de olhos abertos. E é um fenômeno comum de acontecer em PNL ou hipnose, que a pessoa está muito relaxada, fala, nossa, cara, eu nem senti meu corpo mais. Estava ouvindo suas palavras, mas eu não sentia meu corpo. Então, assim, eu estava inconsciente para o meu corpo, consciente para as suas palavras. É como se fosse uma grande sala como essa daqui, eu acendo essa luz, mas apago aquela. Eu estou consciente para isso e inconsciente para aquilo. No fundo, Filipão, consciente e inconsciente é muito mais um jogo de foco e desfoco do que de uma área física da nossa mente. Porque o cérebro é físico, a mente não é física. O cérebro é o hardware, a mente é o software. Então, o consciente e inconsciente é um jogo da onde eu jogo meu holofote, eu estou consciente para aquilo e automaticamente inconsciente para o resto, sabe? É um jogo de foco e desfoco. Boa. Então vamos falar um pouquinho da hipnose? Bora já, é polêmica, hein? Mas a galera gosta. Eu também gosto de uma polêmica. Uhum. E gosto de hipnose também. Uhum. O que é hipnose e qual é essa correlação aí com a PNL? Muito, muito massa. A hipnose vem de hipnos, é um estado que parece de sono, mas é um estado de profundo foco em si mesmo, por exemplo. Quando eu estou meditando, ou muito concentrado, ou relaxado, eu estou muito concentrado em mim. Estou em estado hipnótico, de certa forma. A gente faz isso o tempo todo. As pessoas falam, ai meu Deus, hipnose, que medo. Nossa, esse cara deve ser um mago, um bruxo, né? Assim, eu falar coisa que eu não quero falar. Exato, vai fazer, nossa, ele vai me fazer coisas que eu não quero fazer. E é um mito, porque o poder da hipnose nunca está no hipnólogo, no hipnoterapeuta, no hipnotista. Ela está no sujeito, porque não existe essa coisa de, ele vai me fazer coisas que eu não quero fazer. Não, o nosso inconsciente assume o controle na hora que fala, cara, não, isso aqui vai dar ruim, entendeu? Se o nosso inconsciente sente que a nossa integridade física, mental e emocional está em risco, ele assume o controle. Por isso que a pessoa fala, eu fiz coisas que eu nunca me imaginava fazer. Nossa, eu tirei uma força de não sei da onde para lutar contra o bandido, não sei o que lá. É o inconsciente. Nossa, eu vi uma cena horrenda, eu desmaiei. É o inconsciente. Da mesma forma que isso acontece para nos preservar, o inconsciente também fala, isso aí, o comando que o hipnotista está dando não faz sentido.
tá me fazendo imitar galinha em cima de palco, não faz o menor sentido. Se um hipnotista me colocasse no estado de transe, ou eu me colocasse no estado de transe, sendo auxiliado por um hipnotista, um outro hipnotista, eu falasse, imita uma galinha aqui no palco. Eu ia falar, cara, não vou imitar. Eu sairia do transe imediatamente. Porque no meu mapa, essa é a hipnose pobre. A hipnose rica, a hipnose que ela traz um ganho para o sujeito, é a que me faz transformar entendimentos meus, estado de foco, desenvolver habilidade, eliminar minha procrastinação, resolver minha ansiedade, diminuir minha ansiedade, ressignificar um trauma do meu passado. Essa é a boa hipnose. A hipnose que eu só vou cacarejar em cima de um palco, qual que é o ganho que tem? Nenhum. Meu inconsciente assumiria o controle e fala, pode sair do transe, não faz sentido, entende? Então a hipnose tem esses mitos. A relação de PNL e hipnose deriva porque quando a PNL nasceu na década de 70, fruto do estudo do John Grinder e do Bandler, que eram dois, um era o Grinder, que é o meu mestre, era professor de linguística na Universidade da Califórnia, lá em Santa Cruz, e o Bandler era um estudante de psicologia. Eles queriam entender como é que funcionava a excelência humana, como é que funcionava a excelência de comportamento humano. E aí eles foram praticar um negócio que a gente chama de modelagem hoje, que é foram olhar assim, cara, quem são os melhores em alguma área? Eles pegaram psicoterapeutas. Então pegaram 3 lá, Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson. Virginia Satir, terapeuta de casais. Fritz Perls, pai da Gestalt terapia, que seria uma abordagem importante da psicologia na sequência, né? Já era, na verdade, mas seria ainda mais. E o Milton Erickson. Milton Erickson era considerado o pai da hipnose ericksoniana. O Milton Erickson, ele produzia o mesmo transe hipnótico que a gente vê em hipnose de palco, que eu praticamente não sou super fã, mas sei praticar todas aquelas técnicas, mas não é uma coisa que me atrai porque eu não vejo tanto ganho para o sujeito. Uma hipnose de palco que traz ganho para o sujeito, tranquilo para mim. Hipnose de palco só para demonstrar a hipnose gera mais medo e preconceito do que qualquer coisa, sabe? Porque também mostram truques bobinhos da mente humana que, né, ali naquele contexto serve para nada. Mas eles estavam modelando o Milton Erickson, que tinha descoberto um jeito de produzir o mesmo efeito de transe hipnótico só através das palavras, do tom de voz, da velocidade de fala. E o Milton Erickson era muito curioso. As pessoas sentavam com ele numa cadeira, ele atendia numa fazenda que ele tinha, né? E as pessoas sentavam com ele na fazenda, na cadeirinha assim, e, cara, ele começava a falar coisas aleatórias. A pessoa começava a relaxar, fechava os olhos, ia indo. Daqui a pouco a pessoa abria os olhos, falava, nossa, eu me sinto tão melhor. Aí, ok, até a próxima sessão. Se despedia, ia embora, e a pessoa não sabia a quantidade de transformações que ele tinha produzido no inconsciente da pessoa, que ela tinha produzido através do direcionamento dele. E aí a PNL nasceu de observar o padrão de comunicação do Milton Erickson, do pai da hipnoterapia ericksoniana, ou hipnoterapia gentil ou materna, que é a que eu mais gosto particularmente. E você acha que esse preconceito em relação à hipnose nos últimos anos ele tem diminuído? Acho que pela disseminação de vários hipnoterapeutas obtendo resultado, enfim, saindo dessa questão do show e indo para o resultado final mesmo? Sinto que sim, por um lado, porque as pessoas estão buscando minha sensação. É que eu não sei se é a minha bolha, porque eu vivo numa bolha, todos nós vivemos numa bolha, sim, né? Eu gosto da minha bolha. Eu gostaria que mais gente vivesse uma bolha como a minha. Eu gosto da minha vida. Acho que é uma vida que faz sentido, sabe? Cada um que vive a vida que faz sentido. Mas o que eu vejo na minha bolha, eu vejo cada vez mais gente buscando o desenvolvimento pessoal. E aí eu vejo a hipnose cada vez mais sendo explicada e esses mitos sendo derrubados. A gente geralmente tem medo ou preconceito com aquilo que a gente não conhece. Por isso que é preconceito, né? Se já conhecesse, seria conceito, né? Geralmente a gente tem preconceito do que a gente não conhece, a gente tem receio, julgamento com aquilo que a gente desconhece. Eu olho para trás na minha vida, as coisas que eu mais criticava no passado eram coisas que eu era absolutamente ignorante sobre aquelas coisas. Conforme eu fui aprendendo, eu falei, nossa, se eu me assistisse, eu ia ter vergonha. Eu, por exemplo, hoje eu gosto muito do marketing digital. No passado eu achava que era charlatanismo puro. Existe um lado marketing digital, porque está no caráter das pessoas, gente tosca fazendo. Mas, cara, é uma ferramenta maravilhosa. Sempre vai ter o certo e o errado. Sempre. Né? Na hipnose é a mesma coisa. Então, assim, existe também ao mesmo tempo o outro lado. No coaching, né? No coaching é o mesmo problema. eu até ia fazer essa analogia. A hipnose e o coaching também tem o outro lado da história. Ao mesmo tempo que as pessoas buscam mais desenvolvimento pessoal, também populariza um pouco mais. Também abre mais, quando populariza mais, cara, você conecta essas ferramentas com o que está no mapa de mundo das pessoas. Tem muita gente muito aloprada por aí, muito aventureiro, muito fanfarrão. Então, assim, a hipnose também caiu em mãos aventureiras, como o coaching. Ferramenta magnífica, que hoje em dia, para algumas pessoas, é motivo de chacota, né? Por quê? Porque caiu na mão de muitos aventureiros. Por exemplo, eu tenho formação em coaching e hoje em dia eu nem falo que eu sou coach, por exemplo. Por quê? Porque é tanta gente aventureira que eu falo, cara, como eu não tô na área, se eu estivesse na área, eu ia levantar a bandeira do bom coaching.
Como eu tenho na PNL. Eu falo, levanta a bandeira da boa PNL. E isso aí que algumas pessoas fazem não é PNL, é qualquer coisa menos PNL. Então, existe um pouco essa polarização. Como popularizou, polarizou também ao mesmo tempo, entendeu? A PNL e a hipnose rolou mais ou menos a mesma coisa. Mas eu vejo com bons olhos, viu, cara? Eric, você acredita que um pouco do preconceito em relação à hipnose, que as pessoas acham que elas vão acabar confessando coisas, mostrando o seu eu, seria mais ou menos aquela sensação das pessoas terem medo de olhar para o espelho? Porque na hipnose, de repente, vai olhar para dentro e vai ver coisas que a gente nós não somos perfeitos, né? A vida não é cheia de unicórnios, né? Exato. Cara, isso é massa, sabe? Muito importante você falar isso. Vira e mexe, a gente chama para vir para os nossos processos de desenvolvimento pessoal, a pessoa fala assim, ai, mas Eric, ou a equipe, né? A gente tem uma equipe de guardiões que a gente chama, ai, o guardião, eu tenho medo, fulano, Beltrano, eu tenho medo de olhar para as minhas questões. Fala, engraçado você ter medo de olhar para as suas questões. Qual seria a pior coisa que aconteceria? Eu descobri coisas sobre mim. Cara, o fato de eu não olhar conscientemente para uma questão não significa que a minha vida inteira já não esteja sob influência daquela questão. Então, é tipo a criança que quer se esconder e coloca a mão sobre o olho, sabe? Minha filha Pietra tem 4 anos e meio. Cara, minha filha quer se esconder, ela bota a mão no olho. Não funciona, eu tô vendo. Mas ela jura que ela tá escondida, porque ela não tá me vendo. Algumas pessoas têm essa relação, cara. É tampar o sol com a peneira. É falar assim, eu não quero olhar pra dentro de mim porque eu tenho medo do que eu vou descobrir. Cara, você vai descobrir, às vezes, conscientemente, e geralmente não é nem grande coisa. Inconscientemente, você já descobriu, já está sob influência disso, está sendo mandado e subordinado por tudo isso inconscientemente e nós acreditamos na ilusão de que controlamos conscientemente. É ilusão. É um paralelo, né? Eu adoro constelação familiar e as massa. pessoas têm muito medo porque não, eu vou olhar para coisas que eu não quero olhar. Eu não quero ver. E também não quer resolver. não quer olhar, mas quer resolver. Aqui, para resolver, às vezes tem que lidar um pouco com aquilo, né? Não mas tem que será que também não é um pouco do nosso cérebro querendo economizar energia de ter que lidar com aquele conflito? Também, a nossa zona de conforto, fala, mas evoluir dá um trabalhinho, né? É que assim, evoluir dá trabalho a curto prazo, né? Mas tudo dá trabalho. Porque também não evoluir também dá trabalho lá na frente, quando chega e fala, que vida que eu vivi. Parafraseando a Luperini, trabalhar dá trabalho, né? Exato, né? Então, que seja um bom trabalho, pelo menos, né? Cara, antes de eu entrar nessa jornada, Felipe, 13 anos atrás, um pouco mais de 13 anos atrás, eu era um executivo, tava um menino prodígio, um executivo prodígio, tava numa ascensão profissional violenta, sabe? Era diretor de logística da América Latina, de uma grande multinacional espanhola, com tudo quanto era país, e estava sendo transferido para a Europa para ser o diretor de logística da Europa. E assim, aos olhos de todo mundo parecia que eu tinha sucesso, e aos meus olhos até parecia que eu tinha sucesso, sabe? Para mim, a faixa etária, o que eu ganhava, o que eu vivia era muito massa. Só que um belo dia, cara, um grande mestre meu me fez a seguinte pergunta. Eric, se tudo acabasse aqui agora, acabou, cara. Você tem 5 minutos de vida e nada mais, bicho. Assim, você tem o tempo de se despedir da tua família, das pessoas que você ama e já era, cara. Me conta uma coisa. Teria feito sentido essa vida que você viveu? Acabou. 5 minutos de vida. Começou a contagem regressiva. Daqui a 5 minutos é um corpo frio, imóvel, acabou, partiu, já era. Aí todo mundo se apega às crenças espirituais, né? Fala, não se apega agora às crenças espirituais. Assim, esse plano, essa jornada, esse privilégio dessa existência acabaria. De verdade. Você viveu uma vida que fez sentido de verdade? Cara, naquele momento, Felipe, me deu... E a nossa tendência, o ser humano é muito louco, porque é o único animal que tem consciência da própria morte, mas não tem a crença sobre a própria morte. Saber que vai morrer é uma coisa, acreditar que vai morrer é outra, né? Aí eu olhei pra minha vida... Depois a gente vai voltar pra isso. Vamos. Aí eu olhei pra minha vida, cara, eu falei, puta merda. Não é que assim, eu vejo sucesso e vejo tanto fracasso ao mesmo tempo. Eu olhei e falei, cara, eu encontrei um vazio naquilo. Falei, é bonito, é legal, prosperei e tal. Alcancei cargos e status, né? Fui admirado por pessoas, mas, cara, no fundo, é vazio. Então, eu sinto que às vezes a gente não quer entrar nesse incômodo. Só que eu vou te dizer, se eu não tivesse entrado nesse incômodo, tem uma frase antiga, né? É meio clichê, mas puta, ela é boa. Diz assim, às vezes a caverna que você mais teme entrar é aquela que esconde o tesouro que você mais precisa, né? Se eu não tivesse mergulhado nesse incômodo, eu não tinha transformado a minha vida, sabe? Hoje eu tenho uma vida que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar isso tudo acontecendo na minha vida. As vidas que eu transformo, o trabalho que eu tenho, a prosperidade que veio em consequência de servir os outros dessa forma, uma equipe maravilhosa em vários estados, são dezenas de pessoas atuando na minha missão, que é a missão deles também, uma família harmoniosa, os filhos que um dia eu sonhei. Ou seja, tudo isso foi construído porque um dia eu mergulhei nessa caverna. Não foi gostoso.
E aí algumas pessoas se veem de frente para esse portal, mergulho ou não mergulho, olho ou não olho, fico na minha... Por isso que eu me considero um desalienador. Fico na minha alienação achando que está tudo minimamente bem e confortável, ou vou olhar se realmente está bem e confortável? Achando que a minha vida está boa, dizendo com as palavras, mas não sentindo que a vida realmente que eu vivo é uma vida massa, ou eu vou olhar para isso mesmo? Porque eu não sei o que eu vou ter que fazer a partir disso. E geralmente não exige mudança radical, sabe? Mas às vezes as pessoas evitam, cara. E aí perde tempo, né? Mas eu penso que atravessar esse portal, né? Eu tenho uma crença que eu prefiro arriscar e levar uma pancada do que não arriscar, né? Os benefícios são maiores do que os prejuízos de eu passar por esse portal, né? Érico, eu queria trazer uma questão, que eu vou anotando uns insights. Bora, ótimo. O que é essa diferença entre crença e consciência da morte? Cara, isso é para mim, assim, é um ponto de virada que todo ser humano tinha que ter. Consciência sobre a morte. Eu sei que vou morrer. Todo mundo sabe. Se você falar pra alguém assim, cara, você vai morrer. Ah, eu sei, óbvio, não me diga, né? Fala, não, você vai morrer, cara. Você vai morrer. Vai ser em algum momento. Sei lá quando. Semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano. Fala, Eric, muda de assunto. Fala, não, cara, não evita essa perturbação, porque isso aí vai te trazer um negócio. Quer entender sobre a vida? Quer entender sobre o que é sucesso de verdade? Uma vida que faz sentido pra você de verdade? Quero. Quer viver uma vida feliz de verdade? Quero. Então vamos pensar sobre a tua morte. Fala, não, pô, Eric, muda o tom, muda o tema. Fala, não, cara, não tem como você ter uma vida de sentido de verdade se você não pensar que essa vida é provisória. Não, mas aí a pessoa se pega em crenças religiosas. Acreditar que vai morrer é acordar todo dia de manhã e falar, massa, tenho mais um dia. Mas não é falar assim, da boca pra fora. Massa, tenho mais um dia. Ainda não chegou a minha vez. Eric, mas isso não traz uma ansiedade? Fala, não, cara, isso me traz um senso de não há tempo a desperdiçar. Eu não tô a passeio nessa parada, sabe? Se eu tenho 50, 60, 70, 80, 90 anos, 40 anos, não sei quantos anos eu tenho. Mas, cara, eu vou tirar o máximo desse tempo em servir, em crescer, em contribuir, sabe? As pessoas, elas falam, eu sei que eu vou morrer. Mas, cara, elas não acreditam, porque se acreditasse, a maior parte das pessoas, né? Se acreditasse de verdade, 90% das tretas que elas vivem no dia a dia delas, elas falam, cara, não vale a pena me estressar com isso. Eu sei que eu vou morrer. Se eu olhasse pro final da minha vida para esse problema de hoje, não vale a pena eu me dispor com isso daqui, cara. Metade dos problemas que as pessoas vivem, porque elas decidem viver aquelas problemas, elas decidiriam diferente. Elas priorizariam o tempo delas diferente. E acho que com o passar dos anos, a gente vai olhando para isso, né? Porque cara. hoje eu vejo com 28, né? Tô aí para fazer 28, eu vejo batalhas que eu travei com 18, que eu falaria, não, imagina. Não valia a pena. Dá preguiça. Teria preguiça de ter entrado em algumas tretas, né? Cara, com 10 anos o estoque de vida é ilimitado. Sim. Com 18 anos, tem muito estoque de vida. Com 28 anos, fala, tô começando a entender que o tempo passa. Aí às vezes o cabelo branco, às vezes surge um ou outro pra te lembrar, fala, puta, tô entendendo. As minhas células não estão crescendo. Algumas estão começando a perder, algumas não. Todo dia perde e cria célula, mas chega uma hora e fala, agora é a força contra a entropia, que se você deixar o sistema parado, esse sistema tende à destruição. Sim. Se a gente não se exercitar, tende à doença, tende à destruição. É um conceito da física que funciona, a entropia. Se eu deixar parado, vai destruir. Então, cara, eu vou fazer uma força contrária para eu conseguir reforçar tudo isso. Aí quando chega no final da vida, o cara fala, puta merda, eu olho para as brigas da molecada de 18 anos, eles ainda acham que tem tempo. Putz, se eles soubessem que isso daí passa voando, cara. As pessoas falam que tem pouco tempo, né, cara? As pessoas não têm pouco tempo, cara. Pô, 50 anos é tempo pra caceta, 60 anos é tempo pra caceta, 70 anos, coloca isso em horas, em dias, é muito tempo. Mas ao mesmo tempo, eu falei hoje com uma pessoa sobre isso, né? Expectativa de vida é 80 anos. Eu, Felipe, acredito que a vida é uma só. Não acredito em reencarnação. É mesmo uma crença pessoal. Então eu começo a falar, putz, mas 80 anos é muito pouco tempo para fazer muita coisa, né? Para fazer todas as ideias que passam na nossa cabeça. Que a gente tem muita ideia, né? Mas eu olho, por exemplo, 80 anos e falo que 80 anos é tempo pra caceta. É tempo pra caceta. Eu falo, 80 anos, pode me levar com 80. De boa. Fala, Eric, mas caraca, não era bom ter um pouquinho mais? Cara, é bom, ao mesmo tempo é o suficiente. Sim. Mas depende da perspectiva, né? Depende da perspectiva. Olha, né? Hoje eu tenho a sensação, assim,
que eu demorei anos para conquistar, mas que para mim é um grande sucesso. Se a minha vida acabasse, se o meu mestre chegasse para mim de volta, se a gente se reencontrasse, tivesse esse privilégio de se reencontrar, é sempre que eu não vejo ele, muitos anos. Um dos meus mestres, tive muitos mestres. Ele fala assim, Eric, e aí? Daqui a 5 minutos acaba. Eu falo, tô em paz, meu velho. Tô absolutamente em paz. Velho, mas você não vai ver teus filhos crescer? E, cara, adoraria, desejaria. Mas eu sei que eu já plantei as sementes que eu precisava plantar. Você acha que essa sensação que a gente tem de que 80 anos é pouco, seria mais ou menos por aquele meme que quando a gente é criança, que a gente vive naquele meme de quando a gente é criança, não sei se vou lembrar, a gente tem tempo e energia, mas não tem dinheiro. Uhum. Depois a gente tem energia e dinheiro, mas não tem tempo. Não tem tempo, e exato. vai chegar no momento que eu vou ter tempo e dinheiro, mas não vou ter energia. Exatamente, é tipo isso. E esse 80 anos, cara, também, o que eu sinto? Qual que é a grande diferença entre quem fala, puta, 80 anos é pouco, e outro que fala, 80 anos é muito? Eu acho que é quem já tá muito consciente de quem é e já tá caminhando uma jornada que fala, tá, eu já tô vivendo uma vida que faz muito sentido. É uma sensação de, ainda existe uma busca, mas ao mesmo tempo já existe um lugar que fala, cara, eu estou confortável em estar no meu lugar. Não é um conforto que me deixa paralisado, porque continua me atiçando a evoluir, a melhorar, mas é assim, achei meu lance. E eu creio que todo ser humano tem mais de um lance, né? Mais de uma coisa que faz o coração vibrar. Mas hoje a vida que eu vivo, assim, trazendo para o meu exemplo, Filipão, é uma coisa mais ou menos assim, cara, eu não trocaria minha vida pela vida de quase ninguém. Hoje, não trocaria minha vida pela vida de ninguém, na verdade. Eu vivo uma frase que eu li sim, é um exercício diário, não é? Eric, eu cheguei na perfeição. Não, eu tenho um zilhão de coisas para evoluir, tem um monte de ziquezira em mim. Mas ter tudo isso e continuar evoluindo nisso é diferente. Estando numa trilha que eu sei que é minha, é diferente de não saber quem eu sou, não saber qual é o meu lance, não saber o que me faz feliz, e ainda tenho as minhas inquisiras. Então eu hoje tenho as minhas coisas a trabalhar, a evoluir todo dia, mas eu já sei que eu tô na trilha que realmente faz sentido pra mim. Ou seja, achei a estrada. Tenho agora que continuar evoluindo. Cara, o ruim é estar perdido, entendeu? Eu comungo do mesmo pensamento que você, e eu acho que eu também consigo visualizar que algumas batalhas, algumas trilhas que eu trilhei e que eu trilho, eu não trocaria e não faria diferente. Eu passei por um emprego que trouxe diversas questões em relação a coisas que eu não gostaria de fazer. Tipo, eu não gostaria que fosse desse formato. Mas eu não deixaria de ter passado por esse emprego, porque me fez evoluir de forma significativa que eu não iria evoluir em outro lugar. Então, aquela situação de adversidade me fez evoluir. Mas quando você coloca que as pessoas precisam precisam ter uma vida que faça sentido, o que é, na sua visão, esse fazer sentido? Porque eu só trazendo um paralelo, né? Por exemplo, esse podcast, né? Uma das coisas que eu mais adoro fazer é sentar aqui e ouvir você falar, porque eu vou aprender muito. É isso que é um MBA em 1 hora de conteúdo, né? Então, para mim faz muito sentido viver o que eu vivo hoje. Mas como as pessoas conseguem achar esse sentido? Eu vejo muita gente perdida que não sabe de onde veio, para onde vai, o que quer fazer. Pessoas que... Não estou falando para a pessoa com 16 anos, quando está no ensino médio, já saber o que ela quer ser da profissão dela. Não é sobre isso, mas sobre qual é a trilha, como você deu o exemplo. Até mesmo porque essa missão, esse propósito, esse caminho que faz sentido de verdade, né? Eu acho que missão e propósito é muito romantizado, praticamente. Eu acho que assim, a vida que faz sentido, sabe? As pessoas já têm a resposta, só que é inconsciente. Quer ver a resposta? Nesse momento que a gente está aqui, de alguma forma você está vivendo o seu propósito, eu estou vivendo o meu propósito, mas enfim, você está vivendo uma vida que faz sentido e para mim faz sentido. Para você faz sentido estar aqui, para mim faz sentido estar aqui, para a galera que está ouvindo faz sentido estar ouvindo isso aqui tudo. Agora tem um lance. Nesse momento a gente está energizado. A gente não está de saco cheio de estar aqui. A gente está curtindo estar aqui. Então, putz, estamos vivendo o nosso lance. Segundo, o tempo voa. Você falou de 1 hora, eu nem lembrei. Eu falei, nossa, tem tempo, né? Tem 1 hora. Eu falei, nossa, eu nem lembrei do tempo. Quando a gente tá vendo um lance que faz sentido de verdade, entra no estado de fluir, de curtir, de... Cara, a gente é leve. Ao mesmo tempo, a gente é forte, poderoso. Ou seja, a gente acessa inteligência, criatividade. A vida tá pulsando dentro da gente, sabe? Você tá curtindo. É bom tá vivo agora. É bom tá vivo. A maior parte das pessoas tem essa sensação muito raramente. E aí começa a gerar um fosso de frustração e aí elas tentam compensar esse buraco que gera com umas válvulas de escape. Então tem que beber, tem que trair, tem que zoar. Eu já estive nessa merda também. Eu já fui um cara que já errei, já fui infiel, já traí, já enganei, já fiz um monte de merda. Já fiz. Pra eu aprender e falar, cara, eu tô tentando tampar um buraco com coisas que não tampam esse buraco. Minha vida tá vazia. Por quê? Porque não é meu lance.
Quando eu encaixei o trilho, eu comecei a corrigir esse monte de ziquezira. E, cara, não preciso de nada disso. Porque eu já achei uma vida que me traz a felicidade todo dia. Eu tô feliz agora, não preciso de uma porcaria de um remédio, não preciso de um álcool, não preciso de nada pra fazer feliz. Se a gente abrir um vinho aqui, tomar um vinho, um champanhe e tal, vai ser legal, mas não é feliz por isso. É feliz por causa disso aqui que a gente tá fazendo. Não é necessário, entendeu? Não é necessário, feriado, eu vou curtir, vou correr, vou viajar, porque, meu Deus, agora eu vou ser feliz. Não, cara, a gente já tá sendo feliz aqui. Eu não precisaria estar numa praia agora. Tô sendo feliz aqui. Se estiver na praia, vai ser a felicidade da praia. Entende? É porque tem muita essa visão, né? Que agora eu vou ser feliz. Isso. Agora eu vou ser feliz. Essa é a merda, cara. Só que a verdade é que a pessoa já tem um monte de micro episódios no dia a dia dela que ela é feliz ou que ela poderia ser feliz com coisas que estão nela. Também não cai na ilusão, né? Que as pessoas... Às vezes eu ouço, né? Que as pessoas esperam que elas vão acordar de manhã e vão falar assim, bom dia, sol! Não, pô. Exatamente. Vão ver unicórnios passando na sua frente. Os céus vão se abrir e vão falar, olha, essa é a sua missão. Esse é o lance, cara. A verdade é que as pessoas abandonam quem elas são. Aquela frase que eu comentei agora por você, que é uma frase que mexeu muito comigo, era isso daí. Ela dizia assim, ó, torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. É uma frase de um filósofo alemão, polêmico pra caceta, chama Friedrich Nietzsche. E essa frase, a hora que eu li adolescente, aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, torna-te quem tu és. Então quer dizer que eu acho que eu meio que deixei de ser quem eu sou. E é o que uma parte das pessoas vivem quando elas vivem uma vida que não faz sentido de verdade. Elas deixaram de ser quem elas eram. Cara, quando eu era criança, adolescente, eu já sabia o que me fazia feliz. Pô, hoje eu adoro juntar num salão de treinamento dezenas, centenas, milhares de pessoas e eu ensino essas pessoas sobre coisas da mente humana delas. Da mente humana, ainda bem que é humana, né? Se vê que é bem animalesca, geralmente. Coisas da mente delas, coisas das emoções delas, coisas de comportamento. Pô, eu curto isso. Só que aí eu volto no tempo e aí eu lembro de quando eu era moleque, cara, eu em casa, tinha um quintalzinho na garagem lá em casa, eu juntava umas cadeirinhas que tinha, cadeirinha de plástico, as cadeirinhas de festa, sabe? Juntava as cadeirinhas de plástico e fingia que eu era o professor, ensinando os aluninhos sobre coisas, sobre eles. Eu lembro que eu ensinava sobre como ser feliz. Cara, e hoje minha filha Pietra, 4 anos e meio, se você perguntar pra ela assim, Pietra, qual que é o trabalho do teu pai? Ela vai falar assim, meu pai ajuda as pessoas a serem mais felizes. Cara, percebe o link direto entre o Eric de 10 anos de idade e o Eric de quase 40 anos de idade que vive exatamente aquilo? Só que para eu chegar nisso, eu tive que limpar um monte de vírus e bug, de medo, de crença que não se pode prosperar trabalhando com o que se ama. Imagina, só se pode prosperar muito trabalhando com o que se ama. Você pode ganhar um dinheirinho trabalhando com o que você não gosta. Mas prosperar assim, ferozmente, assim, obscenamente, só dá para prosperar obscenamente trabalhando com o que você ama. Sabe? Cara, eu posso estar enganado, mas se você não tiver tesão pelo aquilo que você faz, a hora que tiver a primeira porrada... Isso. Você entrega pouco, você foge, você desanima, você abandona. Agora, aquilo que você ama, cara... Você vai acabar entregando um serviço medíocre, né? Isso. No geral. Né? Ou vai parar de entregar. Sim. Ou vai reclamar do mercado, do cliente, dos outros. Cara, quando você ama de verdade aquilo, você fala, cara, leva a minha vida, mas eu não paro. Porque a gente tende... a gente teve 2 convidadas que a gente gravou um podcast do Dia da Mulher e elas falaram que a gente tende a entrar no modo vítima-drama, algo assim. E aí a pessoa vai por aquele modo vítima, que não, as pessoas erraram comigo, as coisas não dão certo comigo, e entra na síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. E 96% das pessoas vão viver isso aí. Você falou mente humana, queria fazer uma pergunta. Você falou que o cérebro é o hardware e a mente é o software. Isso aí. Existe a mente sem o cérebro? Inteligência artificial será capaz de sentir emoções? Sem polêmicas, sua visão. Quase nada de polêmica. Que agora a gente tá, né? Exato. Quando a gente tá gravando, uma semana atrás... Assinaram a carta lá que parem a inteligência artificial que vai destruir a... Eu particularmente acredito que já deu alguma merda e... Eu creio, mas na década de 90 os caras já tinham visto isso lá no Matrix, né? No Matrix já falaram, nós começamos a comprar uma briga com a inteligência artificial, com as máquinas, não sabemos quem destruiu, quem atacou quem primeiro, mas o resultado é que a humanidade foi meio que destruída, né? Matrix em década de 90, né? Cara, eu vejo o potencial de risco, dependendo do que você programa no algoritmo, que ele se move por si só. Eu acho que assim, ele em tese é um algoritmo nascido da mente humana, então em tese ele tende a recriar a mente humana. Com tudo que existe nela. A mente humana tem coisas incríveis, mas também tem bug. A inteligência artificial tem coisas incríveis, mas também tem bug. As máquinas, elas em geral, elas se assemelham muito com o que tem no corpo humano. Sensor de
Pressão. Nosso corpo tem sensor de pressão para tudo quanto é lado. Você aperta, dependendo de onde você aperta a pressão no seu corpo, ele vai acelerar ou diminuir, frequência cardíaca, pulsação, ou seja, algumas coisas são analogia do que a natureza já trouxe aí pelo universo, enfim. Eu creio que a inteligência artificial é uma dessas analogias da mente humana, que multiplica tudo exponencialmente um tanto fora do controle. Mas quem disse que a mente humana já não está fora do controle? É isso que eu ia chegar. Eu até É que nós temos a ilusão aqui, de controle, cara. Eu acho que é no livro A Era das Máquinas Espirituais que o autor cita que será que nós não estamos numa realidade que já foi criada e nós achamos que somos os oficiais? Quem sabe? Não posso afirmar nem desafirmar. É que o ser humano tem a terrível ilusão de controle. Eu tenho uma frase, eu geralmente não solto ela porque é meio polêmica, eu vou soltar. Já que a gente está em tema polêmico, eu vou soltar. Que toda realidade é uma ilusão. Toda realidade é uma ilusão. Não necessariamente eu vou entrar muito fundo nela, mas nós temos a ilusão de que nós controlamos, conduzimos, somos donos de nós, donos da nossa mente, donos do mundo, cara. A gente não consegue nem malemar e ser dono do que a gente come. Somos independentes. Independentes. Nossa, nós fazemos e acontecendo. Mera ilusão. Um saculejo, esse mundo bota tudo abaixo, né? 2020 deu uma demonstrada do risco disso, mas ainda assim as pessoas não botam fé, né? De novo, tem consciência, mas não tem crença. Uma guerra nuclear, tem consciência? Temos consciência que tem armas nucleares que podem acabar com tudo isso num saculejo, mas não temos crença. A gente vive muito esse torpor de realidade, de ilusão de realidade, porque é meio perturbador desmontar o nosso parquinho de ilusões criado na nossa mente. Só que é meio perturbador, ao mesmo tempo é muito libertador. As pessoas não querem muita liberdade também, mas também não querem muita perturbação. Então, deixa eu rodar meu programinha aqui, executar na minha zona de conforto, que vai ser mais fácil. Só que aí chega no final da vida e olha e fala, puta, mas será que eu vivi uma vida que faz sentido de verdade para mim? Ou será que eu me arrastei pela vida, sabe? Então, a mente humana, que é diferente do hardware, esse software, ele tem muito bug. E muito bug no meu mapa, no meu entendimento, de auto-engano. O que é esse mapa que você citou algumas vezes? O meu mapa? O meu mapa de mundo. O que é o meu mapa de mundo? O meu mapa de mundo é como se fosse assim, o conjunto do que está no inconsciente do Eric. Se fosse possível para que eu pegasse tudo que está nesse computador, não na interface do usuário que eu vejo, mas no background, no segundo plano, né, o código-fonte, abrisse aqui em cima dessa mesa, seria o meu mapa de mundo. O que eu acredito? Por exemplo, eu, Eric, acredito que toda a realidade é uma ilusão. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas são alienadas. Elas vivem, a vida é isso aqui. A vida não é só isso aí. Mas elas também querem viver isso aí também. Às vezes, algumas pessoas não querem nem sair muito desse torpor. Eu creio que nós temos, a vida tem uma vida que faz sentido para nós, que já está um pouco em nós, que é fruto de coisas que vêm com a gente, talvez, fruto de coisas que a gente tem de estímulo muito jovem, muito criança pequena ali, na nossa vida toda, e às vezes a gente ignora essa vida que faz sentido de verdade. Eu creio que o ser humano pode mudar, eu creio que o ser humano é bom por natureza, eu creio que a missão do ser humano é servir e contribuir. Então, eu creio um monte de coisas que formam o meu mapa de mundo. É como se eu pegasse todo o meu código-fonte, colocasse na mesa aqui e falasse, seguinte, Filipão, eu creio nisso. Quando eu verbalizo, eu comunico, eu torno comum as minhas ideias, eu estou revelando aqui o meu mapa de mundo. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Eu tomei tal decisão, eu faço tal coisa, eu tenho tal comportamento. Então, são todas as coisas que estão no meu inconsciente que eu trago à minha consciência. Meu mapa de mundo é meu sistema de crenças, meus comportamentos, todo o meu banco de dados. Eu tenho um banco de dados aqui que é diferente do seu, que carrega tudo desde que esse cérebro foi criado. Sem julgamento se é certo ou errado. Com base numa ética. A PNL tem uma frase que é polêmica também, que diz o seguinte: não existem erros, existem apenas resultados. A PNL tende a ter uma visão um pouco mais de apreciação pelo ser humano do que em julgamento do ser humano, de é certo e errado. Certo e errado, de acordo com quem, em qual contexto, em relação a quê? Nós temos uma visão de que assim, o comportamento humano ele tende a uma intencionalidade. Algumas pessoas se confundem nisso. Existe uma frase que diz o seguinte: todo comportamento tem uma intenção positiva. Aí a palavra positiva as pessoas interpretam meio mal. O que quer dizer essa pressuposição da PNL? É um princípio de PNL que diz que tudo que a gente faz tem uma intenção, ainda que seja uma intenção inconsciente. Eric, é fácil enxergar isso quando eu monto uma empresa porque eu quero contribuir com a sociedade e prosperar. Sim, tem uma intenção. Eu não sei por que eu queria montar essa empresa, mas tem uma intenção. Quando eu quis ser pai, eu quis ser mãe. Não sei por que eu queria, mas eu queria, tinha uma intenção. Beleza. E quando a gente olha isso para algo que parece ruim ou errado aos nossos olhos? Fulano matou ciclano. Putz, Eric, isso é muito ruim. Sim, mas existe uma intenção.
Existe uma intencionalidade, existe uma intenção positiva. Intenção positiva, o que tem de positivo em um ser humano matar outro? Eu falei, não. Isso aí é um julgamento que é separado. Se é certo ou errado, ético ou não ético, depende do mapa de cada um. Mas aquele ser humano que pratica aquele comportamento tem uma intenção. Sei lá, o cara que matou o outro, ele queria descarregar a ira dele, queria acertar contas, eu não sei o que é. Eric, mas para que eu vou ver a intenção do cara que fez algo que eu acho errado? Primeiro, para observar que além do errado, há uma lógica no comportamento humano. E quando você enxerga a lógica no comportamento humano, abre clareza e a clareza traz potencial de mudança. Então, por exemplo, eu já tive alunos que chegaram para mim e falaram, Eric, eu preciso te revelar um negócio, cara. Eu sou pedófilo. Imagina eu com uma filha pequena ouvindo isso. Caceta. Tenso. Ao mesmo tempo, eu olho e falo, pera, existe uma intenção nesse cara em fazer isso. Não concordo, não acho ético, não acho adequado, discordo, não acho correto. Beleza, não acho na nossa vida em sociedade, não acho que seja melhor. Mas eu sei que dentro do inconsciente dele, o inconsciente dele busca algo quando pratica aquilo. Se eu não faço contato com essa intencionalidade, eu fecho a porta da mudança. Se eu entendo que há um jogo de lógica no comportamento humano, e é isso que me encanta na PNL, que ele faz aquilo para buscar aquilo outro, eu consigo libertar ele de um caminho que é nocivo para ele ou para outras pessoas. Porque a solução está em resolver aqui, não ali. Exatamente. Aí eu mostro para ele um caminho, ou ele mostra para ele um caminho mais saudável para chegar na intenção. Então eu falo, cara, na verdade é que você não é pedófilo, você busca tal coisa, que você usa o caminho da pedofilia para chegar lá. Mas espera, vamos jogar a pedofilia fora e trazer outros comportamentos para o seu mapa de mundo que satisfaçam essa intenção. Às vezes a intenção é relaxar, ter prazer no momento. É repugnante, Eric. Não ajuda nem ele, nem a si mesmo. Eu, como pai de criança pequena, não ajuda a mim, como pai de criança pequena, nem a ele, como pedófilo, julgar ele desse jeito. Agora, quando eu entendo a lógica, eu falei, beleza, vão aqui, 5 minutos, vamos fazer uma técnica de PNL, né? Ele ainda não tinha feito formação, então eu falei, cara, eu preciso resolver esse cara. O cara tá angustiadíssimo, ele estava muito triste, muito angustiado. Por quê? Porque tem outras partes do inconsciente dele que sabem que aquilo é ruim. Ele sofre a dor daquilo também. Ele não faz aquilo só conscientemente. É sem vergonhice. É mais complexa a natureza humana do que isso. E todos nós temos esses bugs em algum lugar do nosso inconsciente. Legal. E, Eric, você falou de crenças. O que são, né, esse conjunto de crenças? Além daquilo que, não, eu acredito, por exemplo, isso que eu citei, eu acredito que a vida é uma só, que não existe reencarnação. Eu, Felipe, acredito nisso. Isso é uma crença. Seria um exemplo. Uma crença. Crenças são leis internas. Que não estão diretamente alinhadas com moralidade. Não, algumas estão, mas não necessariamente diretamente ligadas. Por exemplo, eu acredito que tal coisa é certa. Um tipo de crença. São crenças sobre certo, errado, adequado, inadequado. Existem essas crenças. É a minha lei interna. Eu acreditei porque um dia alguém me ensinou, porque eu vi algo acontecendo, eu acreditei que aquilo é verdade. Tem gente que acredita que, por exemplo, ser CLT é segurança. Eu não acredito nisso. É uma crença que a pessoa tem, eu não tenho. Eu já tive essa porcaria. Hoje, graças a Deus, eu me livrei disso daí. Eu não creio nisso. Não creio por quê? Porque eu vi muita gente passando dificuldade sendo CLT. Eu acho que o CLT é um regime, para mim, que é um pouco antiquado. Agora melhorou um pouco, a gente vai entrar numa outra polêmica. Mas para o meu mapa, por que eu decidi ser empreendedor e empresário? Porque eu falei, cara, eu quero ir para um novo sistema de crenças. Mas não é o que eu aprendi em casa. Meu pai foi CLT, minha mãe sempre foi dona de casa. Eu falei, cara, eu quero ser empresário. Como é que eu peço demissão do negócio que eu acredito que é segurança para mim? Me dá medo. Eu tive que mexer numa crença. Algumas pessoas... todo mundo pode ser empreendedor e empresário? Todo mundo poderia, mas não faz sentido no mapa de todo mundo. Então, é uma crença sobre o que é certo, o que é errado, o que é seguro, o que é inseguro. Mas eu creio, por exemplo, que algumas pessoas devem ser CLT, mas não que CLT é segurança. Ele fala, você é contra a CLT? Não sou contra a CLT. Eu sou contra conectar a CLT com segurança. Na minha crença, isso é uma conexão falha. Para algumas pessoas é a conexão mais verdadeira e sagrada que existe. Aí, como é que eu conecto o meu sistema de crença com o do outro? É que tem uma diferença também entre o CLT e o CLT, né? O estado de ser CLT. Exatamente. E assim, que aí não tá ligado à legislação, e sim o estado da pessoa. Exato. Que tem a... Às vezes ela pode ser um PJ, ela não está submissa à CLT, ela é um PJ que tem renda variável, que ela consegue prosperar mais do salário dela. Ela tá a remuneração está muito direcionada em relação ao esforço, como é para quem está empreendendo, mas ela tem um comportamento CLT. Exatamente. Porque, na verdade, o plano CLT não está naquelas palavrinhas escritas. Não está no regime. Isso aí é só um regime.
Sim. O problema está em como as pessoas se apegam ou processam esse regime. Tem gente que fala, não, isso é uma relação exploradora, né? Empresário é coisa de explorador, é coisa de gente desonesta, é coisa de gente preguiçosa. Cara, é o sistema de crença. Ou seja, quando eu falo sobre CLT, sobre prosperidade, sobre comportamento humano, sobre a mente, sobre hipnose, sobre tudo isso, são todos temas que revelam um sistema de crenças. Surgem em nós, lá do nosso banco de dados, as nossas verdades mais profundas. E aí as pessoas se degladeiam por causa dessas verdades, porque naturalmente essas verdades nunca vão estar concordantes. E você pode identificar essas crenças e mudá-las com o tempo. Sim, é possível mudar, fazer uma expansão de sistema de crenças. Lógico, desde que a pessoa minimamente queira, ou a própria vida também já traz muito disso, mas naturalmente, com técnica a gente expande. É que assim, toda crença é meio falha, e isso é meio perturbador para algumas pessoas. Se você for fazer um cursinho bem feijãozinho com arroz, bem cafezinho com leite, bem aguinha com açúcar, eles vão falar assim, existem crenças limitantes e crenças possibilitadoras. Eu já ensinei esses cursinhos água com açúcar há muitos anos lá no meu começo de caminhada, hoje em dia eu não creio nisso. Existem crenças predominantemente possibilitadoras, existem crenças predominantemente limitantes. Nós temos crenças sobre quem a gente é, nós temos crenças sobre o que é possível, o que é capaz, o que não é capaz. Então, por exemplo, eu tenho uma crença sobre mim que eu sou um sujeito que viveu uma vida que a minha inteligência me ajudou muito. Então, eu trabalhei na minha inteligência, eu me desafiei a trabalhar o meu cérebro, a minha mente, a ter conexões neurológicas mais robustas, eu me desafiei nesse caminho. E aí eu acreditei, cara, eu sou inteligente. É uma crença. Eu tenho inteligência. Nossa, bacana. Aí chega um contexto que eu, às vezes, vira e mexe, eu me deparo. Hoje em dia eu percebo cada vez mais isso. Antigamente eu fugia desses contextos. Hoje em dia eu até me coloco em contextos onde eu sou um perfeito idiota. Eu chego assim e falo, cara, não tô entendendo bosta nenhuma nesse contexto. Não entendo. O que a pessoa tá falando? O que é isso? Não entendi nada. Eu me coloco nesse contexto. E hoje em dia eu tenho a crença de que, às vezes, o meu conhecimento é bem raso e limitado. E isso não é ruim. No passado, eu tinha a crença possibilitadora de que eu era inteligente. Cara, hoje em dia, a minha crença é muito mais no caminho de, cara, eu sou inteligente para algumas coisas e eu sou bem raso em outras coisas. Eu prefiro essa crença. Por quê? Alguém falaria assim, não, mas a crença de eu sou inteligente, olha toda manhã no espelho, bate no peito e grita bem alto, eu sou inteligente. Cara, ok, mas também é raso isso aí, entendeu? Porque eu vou me deparar com um contexto que eu não vou ser inteligente, e aí onde é que eu me estruturo? Se a única coluna mestre da minha casa era eu sou inteligente, porque todo dia de manhã eu falava pra mim mesmo que eu era super inteligente, aí eu chego num contexto que eu não sou inteligente. E aí a soberba... Já era. Aí eu vou ter que ficar arrogante, eu vou fugir daquilo, eu não vou lidar com aquilo, eu não vou ter humildade, eu não vou aprender. Em algum momento... É limitante. E em algum momento, acho que é bem legal essa sua reflexão, porque não fica um estado de inércia onde não, isso é bom, isso é ruim. Isso. Depende, né? Não sei o que você pensa do teste DISC, né? Eu fiz há anos atrás e refiz recentemente. E o meu perfil, ele é da dominância e influência, né? E naquele estado adaptado eu tendo a diminuir um pouco da dominância. E aí no processo, né, a pessoa que estava modelando, ela falou, mas por que você tende a diminuir a dominância? Porque existia uma crença de que o estado de dominância, ele está atrelado a um estado de ditadura. Mas são coisas distintas. Totalmente diferente. Então, em algum momento, a gente também não sabe que aquilo é uma crença. Exato. Como é que eu descubro a crença que eu carrego, Eric? Olha para o meu comportamento. Olha para os meus resultados. Porque assim, o nosso comportamento é mais fácil. Tipo, eu percebia que de vez em quando eu recuava, eu me sentia meio incomodado. Eu falava, não, pera, deixa eu diminuir minha dominância, minha influência. Por quê? Aí a pergunta por quê, ou ela traz uma justificativa ou uma crença, geralmente. Né? Mas por quê? Só fala, porque eu creio que dominância é ditadura. Aí mora a estrutura clássica de uma crença, Felipe. Assim, a crença, ela conecta coisas ou generaliza coisas que não existe uma verdade absoluta entre elas. Então, é 100% verdade que todo organismo, toda relação de dominância é uma ditadura? Ou, por exemplo, eu já tive grandes líderes na minha vida que não eram ditadores, mas eram dominantes. Então, assim, não, você consegue me achar um contra-exemplo de alguém que era dominante, porém não ditador? Consigo. Então, o que o nosso cérebro faz quando a gente forma uma crença? Ele cria uma conexão de uma coisa equivale a outra, ou uma coisa causa outra. E aí ele generaliza, ele ignora os contra-exemplos. Então, quando eu penso dominância é igual a ditadura, ou pode me levar a ser ditador, é como se eu conectasse que dominância causa um regime ditatorial.
E aí eu ignoro todos os contra-exemplos que mostrariam que é falho esse raciocínio. Então, uma crença ela é uma generalização, uma distorção da realidade. Por isso que toda a realidade é uma ilusão. Eu distorço a realidade, apago os contra-exemplos e construo toda a minha realidade naquela crença lá. E, Eric, você acredita que esse extremismo que a gente vive nos últimos anos, para todas as coisas, para o que é certo e o que é errado, né, essa onda de cancelamento, política, saúde, tudo a gente tem extremos, né? Eu tenho tenho muitas preocupações com o extremismo, porque acho que a gente fica muito com a visão isolada e não consegue ter amplitude, né? Eu costumo usar muito exemplo que eu gosto, né? Sou um fã de Marvel, e né, quando o Tony Stark ele encontra a maquete do reator, né, e aí ele começa a manipular aquele holograma, então ele consegue ter visão das realidades, né? Você acha que esse extremismo que a gente vive para diversos temas são características de crenças não, que é assim, pronto, a minha verdade é absoluta? Sistema de crenças pobre. Quanto mais o sistema de crenças é pobre de alguém, mais extremista ela é. Porque se você me perguntar sobre a política, eu vou ser um puta de um cara em cima do muro sobre várias questões. Se posicione. Eu até me posicionei na última eleição, coisa que eu jamais posicionaria. Mas assim, eu me posiciono para... vou votar por aqui, cara. Mas eu também vejo os Ziquezira aqui, vejo os Ziquezira ali, mas eu acho que é melhor por aqui. Toda vez que a gente fala, não, mas é isso é o certo, todo o resto é uma porcaria. Não, isso aqui é bom, todo o resto é lixo. Cara, você tá muito convicto. Antônio Bujan tinha uma frase que eu não sei se era dele, filósofo, que ele dizia o seguinte, não sei se era dele, mas que a frase é boa pra cacete. Ele dizia o seguinte, o ser humano quando tem muita certeza sobre tudo, convicções ferrenhas que todo o resto é ruim e só aquilo presta, ele se torna patético. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais dúvida sobre as coisas que eu penso, que eu ensino, do que lá atrás. Eric, mas você tem dúvida sobre o que você ensina? O tempo todo eu estou me perguntando, será que isso realmente faz sentido? Será que isso realmente leva as pessoas a serem mais libertas, faz as pessoas evoluírem? E hoje em dia, quase sempre a resposta é sim. E é onde eu falo, pera, talvez isso aqui possa ser melhorado. Eu melhoro. E foi esse raciocínio que me tirou de um lugar e me levou a um lugar muito melhor hoje em dia. Mas uma parte das pessoas não fazem isso. Só que como é que ela vai evoluir ou ser mais liberta ou conseguir entender melhor o que é o mundo, o que é a vida, o que é o ser humano, se ela tem uma convicção e passa uma vida inteira acreditando do mesmo jeito? Cara, é raso. Quando a pessoa ela acha que tudo é uma coisa só, no passado colocavam-se que todos os fenômenos eram dos deuses, né? Chovia, os deuses estão... Trovoava, os deuses estão bravos. Por quê? Porque ignoravam-se os fenômenos da natureza. E aí tudo era, nossa, os deuses estão bravos, está caindo trovão. Cara, sistema de crenças raso. Pera, também existem talvez os deuses e tal, mas, cara, exista talvez o Deus, não sei, né? Mas, além de tudo isso, existem outros fenômenos. Existe a chuva, existe condensação, sublimação, fenômenos assim, assim. Quando eu começo a entender tudo, eu falo, tá, talvez isso seja isso, talvez seja aquilo, não sei. Pessoas que são muito evoluídas, geralmente eu vejo que elas têm muitas dúvidas sobre o que é o mundo, sobre o que é a vida, sobre quem são elas. Mas não é uma dúvida paralisante, é uma dúvida provocante. É uma dúvida que faz eu pensar, querer evoluir, querer entender mais, é aquela dúvida que instiga a ir mais fundo na coisa. Pessoas que têm um sistema de crenças muito pobre, geralmente elas estão cheias de certeza. Não tem uma puta de uma pergunta, não tem uma puta de uma dúvida, não tem... e se? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu sou assim? Será que ele... mestre Nada. em todos os assuntos, né? Não, e a sabe gente tudo. viu isso recentemente com Sabe a política, tudo. né? Sabe tudo. Eu provoquei um experimento social, né? Porque nas minhas redes sociais, Eric, não tem um histórico, por exemplo, que eu vim do poder público, né? Eu fui servidor público já. E atuei em governos de esquerda e governos de direita. E aí no todo... Viu vários sistemas de crença. No meio do furacão, né? Que foi as últimas eleições, eu fiz um posicionamento de que eu, Felipe, indivíduo, tenho uma postura liberal econômica. Acredito que extrema direita nós não temos benefício social e extrema esquerda nós temos um estado máximo e que não é funcional, né? Porque eu acredito no empreendedorismo, onde eu, Felipe, preciso estar aqui anotando os insights e conversando com você. Num cenário onde estado máximo eu teria uma pessoa aqui do meu lado transcrevendo tudo que a gente está falando. Ou seja, um estado inchado. E eu compartilhei isso, que num ponto eu
não concordo com políticas de esquerda, onde tem o Estado máximo, onde tem muita presença governamental, porque acredito que há uma ingerência. E na outra contrapartida, eu não concordo com uma extrema-direita, inclusive atuei, né, em cargos num governo de esquerda. E aí foi muito interessante, porque apareceu... Você foi trucidado. Todos os defensores da esquerda me Você criticando. desagradou os da direita e da esquerda. Você se lascou. E aí o engajamento foi lá em cima, né? Porque o direct não parava mas foi bom, né? de bombar. E beleza. E aí eu sou honesto em dizer que as políticas sociais da esquerda e de um posicionamento mais centro-esquerda, elas são saudáveis porque nós não vivemos numa sociedade com equidade. Mas na contrapartida, situações e crenças de uma política de direita são saudáveis para uma liberdade econômica. Por isso que eu acredito no liberalismo. E beleza, só que... Aí já era. Aí chamaram você de bolsominion. Com toda certeza. Essa é a minha opinião, né? E aí o extremismo ele é muito prejudicial para a convivência, para a pessoa. Até isso, né? Se você votou em fulano, se você votou no Bolsonaro, você é bolsominion. Se você votou no Lula, você é petista. Né? Até isso. Esse é o lance. Alguns falam, não vamos falar de política. Não, até isso. A política, para mim, foi um grande estudo também de comportamento humano. Eu falei para alguns alunos meus, falei, cara, pessoal, nossa, eu não aguento mais falar de política. Falei, vamos olhar diferente. Vamos olhar como uma aula de comportamento humano. Toda vez que a gente vai para um extremo, é porque o sistema de crenças está olhando uma coisa e negando todo o resto. Quando a gente está muito em perguntas que movem, cara, será que é isso? Será que é aquilo? Ou será que é aquilo outro? Ou será que eu posso fazer assim? Ou será que eles estão fazendo assim por causa daquilo outro? Isso move. E é muito louco. As pessoas que geralmente mais têm resultado em qualquer área da vida, as pessoas que mais prosperam, as pessoas que têm a família mais harmoniosa, as pessoas que têm mais saúde, geralmente são pessoas cheias de perguntas. Já percebeu, cara? Você fala, putz, será que tal coisa? O cara, sei lá, o cara é um empreendedor que montou um negócio do nada e virou uma potência, né? Eu tenho alguns amigos, alguns conhecidos que fizeram isso. Saíram do nada de muito menos muito e construíram um negócio massa. Aí eu olho assim e falo, cara, agora que você construiu tudo isso, bicho, você tá aí, multimilionário, você já dominou esse jogo do dinheiro, não dominou? O cara, eu não sei. Tem um amigo meu, por exemplo, o cara de outro continente, israelense. Ele prosperou pra caraca e tal, e aí todo mundo ao redor aplaude, né? Aí ele chegou assim pra mim, Eric, você podemos fazer uma mentoria? Falei, mas por quê, cara? Por que você quer mentoria? Você vai me ensinar a ganhar múltiplos milhões? Falei, não, cara, eu quero entender melhor para onde eu vou com a minha prosperidade. Falei, cara, mas sossega, quieto facho, pega essa prosperidade, vai curtir a vida. Falei, eu já fiz isso, não acho resposta. Acho que eu tô entendendo o que tá rolando. E aí eu voltei no tempo e encontrei aquele Eric de 13 anos atrás, um pouco nele. De alguma forma ele olhou e falou, Eric, ainda falta um próximo nível nesse jogo. O dinheiro me satisfez, mas agora falta alguma coisa a mais. Ainda falta algum outro nível da minha atuação profissional. Parece que a vida faz sentido, mas não de verdade totalmente. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Sabe? Então, quando eu vejo essa pessoa que está ganhando em tantos jogos na vida e cheio de perguntas, cara, a verdade é que esse cara ainda tem muitas fases para destravar nele. Quando eu vejo alguém muito cheio de resposta, eu falo, puta, a verdade é que essa pessoa ainda vai ter que tomar muita bordoada da vida para destravar alguma fase. Não vai sair da fase que tá. O cara que mais precisava questionar a própria realidade, o próprio sistema de crenças, geralmente é quem menos questiona. Quem mais precisava, porque tá numa situação difícil, quem mais precisava se desmontar e se remontar, é quem menos questiona. Sabe tudo sobre si mesmo. Tá cheio de convicção, que não encontra o menor respaldo em resultado na vida da pessoa. Quem mais sabe sobre todas as teorias de investimento é quem não tem um puto no investido, né? Aí eu olho isso, né, em roda de churrasco, né, e o cara fala, não, porque eu fiz tal coisa. Falo, tá, cadê o teu resultado, meu velho? Não, tá vindo, nunca vem, né? E quem mais tem é quem mais está em dúvida, perguntando, questionando, pensando, repensando, se reconstruindo, sabe? Eu brinco, os meus alunos, os que mais se entregam para conhecer a própria mente, sobretudo o próprio inconsciente, é quem tem melhor resultado geralmente. É quem menos precisaria. É quem menos precisa, é quem mais faz, por isso mais tem, por isso menos precisa. E não é mais tem dinheiro, é mais tem harmonia, mais tem paz, mais tem felicidade. E por mais ter, quem menos precisa. Porque é uma lei sistêmica, né? Você, assim, eu não consigo achar alguém que prove ao contrário que não é uma lei natural e sistêmica, né? Eu dar, eu vou receber. Napoleão Hill, quando analisou as pessoas com sucesso, e aí sucesso não é
financeiro, ele viu que as pessoas faziam mais do que elas eram contratadas para fazer, ou seja, tem um over-delivery ali, né? Exato. E foi bem legal que no processo de coaching a gente identificou que eu, Felipe, uma das minhas crenças é que a contribuição é um valor inegociável. Para eu receber, eu preciso dar. Não numa moeda de troca, mas é uma lei natural, pô. Você não consegue colher o fruto sem plantar a semente antes. Mas tem gente que quer inverter a equação. Quando a pessoa chega para trabalhar com a gente no nosso instituto e a pessoa vem com a equação invertida, primeiro me entregue tudo que você pode entregar e aí eu vou ver o que eu te entrego de volta em contrapartida. Sai fora. Eu falo, cara, você não entendeu a lei básica. Você não entendeu a lei da prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro, é prosperar, é multiplicar, é fazer esse sistema crescer e contribuir. Cara, aqui essa terra não funciona assim. Essa terra a gente sempre inverte. Você vai plantar, entregar, agregou valor? Massa. Daqui a pouquinho a gente volta, começa a devolver. Não, isso é absurdo, cadê as coisas claras, isso não tá certo, não sei o que lá. Não, cara, contribui, vem como voluntário trabalhar com a gente. Você toparia trabalhar como voluntário? Ah, não, mas veja bem, como é que eu vou dedicar o meu tempo, não sei o que lá. Eu falo, cara, eu trabalhei de graça, até pagando para trabalhar com o que eu trabalho. Só por isso que hoje a gente prospera, fatura os milhões que fatura, prospera desse jeito. Só por isso hoje eu moro onde eu moro. Só por isso hoje eu tenho a vida que eu tenho. Porque um dia eu paguei para fazer isso daqui, cara. Você quer eu chegar num lugar legal? Servir as pessoas, ajudar as pessoas. Pô, eu tenho orgulho. Cada brinquedo dos meus filhos foi comprado para ajudar uma pessoa a ter uma vida melhor. A entender melhor sobre como ela funciona, sobre quem ela é, sobre as emoções dela, sobre o inconsciente dela. Você quer ter essa vida? Ah, essa vida é maravilhosa. Então, cara, primeiro vem aqui só servir. Depois você vai receber algo de volta. As pessoas elas tendem a querer sentar embaixo do pé de laranja e querer que o suco caia adoçado já na boca, né? Mas não querem plantar, não querem cuidar da laranjeira, exato, né? Elas querem pegar o fruto que alguém plantou, mas plantar para o próximo não. Ah, não, mas eu vou ver. A história das tâmaras. Eu vou ver ela surgir. Eu vou poder saborear o fruto? Não, velho. Mas você tá saboreando o que alguém plantou, planta pro próximo. Ah, não, mas eu preciso receber primeiro para plantar. Ixi, cara. Se fosse assim, a humanidade tinha morrido. Eric, eu queria também te fazer uma pergunta. Bora. PNL tem a ver com genética? Vamos lá. Essa programação, ela sai da nossa mente? Porque eu acho que as pessoas tendem, né, a separar espírito, barra mente, barra alma, achar que são caixinhas isoladas. E é uma crença que eu acho que tudo está interligado. Exato. Essa programação neural, ela influencia na minha genética? Sim, em alguns casos, mas a genética a gente meio que não muda, apesar que essa é uma crença que também está sendo desafiada pela ciência, né? Pelo que nós chamamos de ciência. Enfim, que aí é outro bololô. Que quando a gente bota a palavra ciência, né, parece que é algo absoluto, universal, que tem todas as respostas. Também não é. Mas essa coisa da genética, do quanto essas programações e essas informações vêm conosco e o quanto elas são adquiridas ao longo da jornada. A PNL estuda um pouco disso, não é o maior objeto, mas qual que é a lógica por trás disso? Alguns comportamentos estão diretamente conectados da origem do nosso sistema e são genéticos para que sobreviva essa humanidade. Eric, quem construiu isso? Qual foi o universo, o Deus, a força que construiu? Cara, não sei. Eu estudo que esses comportamentos existem, que eles estão aí. Dentro da PNL tem pessoas com tudo quanto é crença espiritual e religiosa, etc. Eu tenho a minha particular, mas não é a da PNL. Não, se a PNL fosse uma entidade, tivesse um sistema de crenças, não seria objeto de estudo. Eric, por exemplo, existem crenças, nós estudamos que existem crenças que são absolutamente genéticas. O bebê nasce e já vai procurar o seio da mãe, mas é intuitivo, ninguém ensinou para ele, é aqui que você vai. Ele já busca. Quando a mãe, por outro lado, também o bebê nasce, naturalmente explode lá uma descarga violenta de ocitocina, que o inconsciente manda descarregar, o hormônio do carinho, do amor e tal, que é essa descarga de ocitocina, entre outras funções do parto que ajudam, também descarrega o leite ou deflagra todo um processo de cuidado para aquele bebê. Então, são processos, programações inconscientes, ela não pensa para soltar o leite, o bebê não pensa para mamar, que foi descarregado por um processo genético, fisiológico. Então, a PNL olha isso e fala, cara, olha o que está no inconsciente já das pessoas. Só que isso daí, relativamente, eu tenho pouco poder de atuação. Então, qual que é o maior objeto de estudo da PNL? São as outras programações, que são as adquiridas. Então, a PNL, uma das coisas que eu gosto da PNL é que ela é muito prática, ela é muito o ser humano, aqui e o agora. Eu gosto também das coisas espirituais, das coisas mais etéreas e abstratas. Só que elas são um grande sistema de crenças. E aí é meio difícil de você ter um conhecimento sistematizado,
com muita evidência científica, que você demonstra e fala, cara, ó, aqui, ó, tem evidência mesmo. É incontestável. Em PNL, a pessoa tem uma fobia. 5 a 10 minutos a gente faz uma técnica de reprogramação do episódio onde gerou aquela fobia e a pessoa lida com aquele objeto fóbico até então. E a quem assiste fala, é incontestável. É incontestável. A gente testa na hora e a pessoa não tem resposta fóbica. Só como é que pode um negócio desse, cara? É curandeirismo? Não, não é cura. Mas é que um episódio gerou uma grande influência emocional, nós mexemos um pouquinho em como esse episódio é percebido. Então, existem comportamentos e programações genéticos são mais desafiadores de mudar. E existem os adquiridos. Esse aí é plasticidade, mudança total, entendeu? Muito bom. Eric, quando você... das propostas, né, do propósito do podcast é trazer aquela conversa que ocorre no restaurante, que ocorre lá no barzinho, para as redes sociais. Quando você senta para conversar com seus amigos, com clientes, e o tema é empreendedorismo, o que não falta nesse papo empreendedor? Cara, isso é bom, hein? Isso é bom. Além de PNL, né? Exato. Cara, a gente tem muito, meus amigos, quando a gente vai falar de empreendedorismo, eu tenho vários sócios em vários negócios, eu sou mentor de muitos mentores, eu sou mentor de vários treinadores no Brasil e fora do Brasil. Geralmente a gente mostra as polaridades que existem entre mapas diferentes de mundo. O que a gente hoje percebe, sabe? O empreendedorismo, o resultado que ele pode gerar é determinado pelo que a pessoa que está empreendendo, o empreendedor, acredita. Mas assim, é um negócio que dá para tocar. É como se a empresa tivesse a alma do dono. Eu às vezes falo, a empresa tem a alma do dono. Cara, para mim a empresa tem a programação do dono. O que o dono acredita, enxerga de mundo, enxerga de ser bom, ruim, ético, não ético, vai acontecer. Vai acontecer. Quando eu era moleque, o pessoal fala assim, a tropa é reflexo do líder, do guia. Cara, é mais ou menos isso. Então, quando a gente senta para trocar ideia sobre empreendedorismo, a gente fica brincando com as visões empreendedoras prósperas, as visões empreendedoras pobres. Porque empreendedorismo também tem muito essa polaridade, né? A polaridade empreendedorismo rico, empreendedorismo pobre. Não é jocoso, mas é um que multiplica recursos e leva a prosperidade ao crescimento, outro que detona e leva à pobreza e à escassez. A gente fala muito sobre essas polaridades. É outra coisa que eu gosto de falar, sobre a prosperidade inconsciente das pessoas. E é pura PNL esse negócio. A gente não usa o termo PNL necessariamente, mas tá lá, sabe? Tá absolutamente implícito. Então, qual é a mentalidade do empreendedor de sucesso? A gente gosta muito de trocar ideias sobre biografias. Mas não é olhar, o Silvio Santos adquiriu tal empresa, depois tal empresa. Não, qual é a mentalidade por trás disso? Ontem lá em casa mesmo, tava eu, minha esposa, minha mãe, a gente tava jantando ali junto, meus filhinhos ali do lado e tal, e a gente foi falar de um primo meu, que, cara, era vendedor de sapato, jogador de basquete, que precisava de dinheiro emprestado para comprar um par de sapato. Hoje em dia é um multimilionário, dono da maior rede de mídia, tirando a internet e a TV aberta no Brasil. Que é esse bloco Eletromídia, Elemídia, é o CEO desse conglomerado todo aí, IPO, capital aberto e tal. E a gente falando sobre os bastidores. Primo meu, a gente tem muito acesso à trajetória dele, né? E quando a gente fala sobre a história dele, sobre a mentalidade dele. Ele era o mais improvável dos 3 irmãos, mas a mentalidade é tão precisa, é tão incrível quanto ele regenerou essa mentalidade que gerou esse resultado. Então é mentalidade. E ontem a gente estava falando sobre isso na mesa, em família. Qual a mentalidade do Alexandre, né? Alexandre Guerreiro? Qual a mentalidade dele? Como é que ele saiu da onde saiu e chegou onde chegou? Cara, mentalidade, entendeu? Tem a PNL lá, mas é que a gente quase não usa o termo assim. Eu falo de PNL, você fala de PNL, geralmente, entendeu? Muito bom. Cara, papo sensacional. Eric, as pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, querem acompanhar seu conteúdo, querem provar mais dessa fonte aí que você tem uma expertise muito clara, né, sobre aquilo que você fala, tem uma história aí de 13 anos. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Cara, quiser me ouvir minhas provocações, procura lá, Eric com CK, ERICK, _ Loureiro. Aí vai achar lá meu Instagram lá. Tô lá todo dia perturbando o povo. Muito bom. Eric, muito obrigado pelo seu tempo de agenda, pela sua disponibilidade, pela sua energia aqui com a gente. Valeu. Foi muito bom. Anotei vários insights. Reforço que cada podcast é um MBA. Eu coloquei como meta que 2023 eu não ia estudar. Tá? Eu coloquei... tá estudando e ensinando o tempo todo, né? Eu coloquei como meta, né, que eu não ia fazer nenhuma pós-graduação, não ia fazer nenhum curso de extensão no geral, pensando numa certa desaceleração de agenda, mas brinco que não paro de estudar porque o podcast é meu MBA semanal.
Muito obrigado pela sua agenda de verdade. Valeu. Prazer ter você aqui com a gente. Gratidão, galera. Espero ter contribuído e servido aí. Qualquer coisa, se quiser que eu sirva mais ainda, vem comigo também, vai ser muito bom servir. Muito bom. Espaço é massa, cara. Vocês acelerou a agenda, mas acelerou os giros mentais, né? Montando podcast, acelerou esse povo todo aí. Acelerar esse país, né? Muito bom. Galera, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor, né? Sou Felipe Silva, host desse podcast. Você quer acompanhar nosso conteúdo, acompanhar os outros episódios que são todos muito bons, é só nos procurar em todas as plataformas de áudio e vídeo como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê semana que vem em mais um Papo Empreendedor. Valeu!